Nesse vídeo nós vamos ver exemplos de uso da plataforma OpenAI, o famoso ChatGPT, para criar OKRs ou nos ajudar a criar OKRs e também para aprender mais sobre a metodologia. A primeira coisa que você precisa fazer é abrir o seu navegador e clicar esse endereço, chat.openai.com. E essa é a tela que você vai ver. Se você não é cadastrado ainda, você precisa se cadastrar, é gratuito. Você vai ver ali um disclaimer avisando que nem tudo que a plataforma gera é preciso ou correto, então é bom você saber. Mas é um ótimo começo para criarmos OKRs e nos dá umas ideias interessantes também, como nós vamos ver aqui. E nós vamos já começar pedindo que a plataforma crie um OKR baseado num cenário bastante restrito, bem simples. Eu vou copiar e colar aqui, crie um OKR para o seguinte cenário. Ele deve ser focado numa das prioridades estratégicas da nossa empresa para o ano, que é resolver a dificuldade que temos tido para recrutar e manter pessoas qualificadas no seu quadro de colaboradores. E ele entende português ou qualquer outra língua, e aí já está criando o OKR para a gente. Objetivo: atrair e reter talentos qualificados para a nossa empresa. Key Results: aumentar em 30% o número de candidaturas para vagas abertas na empresa até o final do ano. Reduzir em 20% a taxa de rotatividade. E 3, implementar um programa de desenvolvimento de liderança para os gerentes, aumentar em 10% a satisfação dos funcionários, garantir que pelo menos 50% dos colaboradores participem de programas de desenvolvimento profissional e assim por diante. Excelente! 5 KRs bastante detalhados. Eu posso agora pedir, por exemplo, que ele gere novamente essa resposta ou gere um outro exemplo para esse mesmo cenário, ou posso pedir algo como, por exemplo, inclua tarefas para os KRs. Vamos ver o que acontece. Claro, segue umas sugestões de tarefas para cada Key Result. Primeiro, para o Key Result aumentar em 30% o número de candidaturas para vagas abertas, ele já põe ali, criar uma campanha de marketing, publicar vagas. E agora, olha só que maravilha, ele está criando sugestões de tarefas para cada um dos KRs. Logicamente, nós não demos para ele informações suficientes para que ele crie algo mais específico para o nosso caso. Mas, como um exemplo geral, já está fantástico, não é verdade? Nós temos aí várias ideias para serem usadas se nós queremos criar esse tipo de OKR aí na vida real. Excelente, vou pedir para ele parar de gerar e nós vamos para um segundo exemplo. Eu vou colocar um pouquinho mais de contexto aqui agora. Vou pedir para criar OKRs para um outro caso no setor privado, que é criar um OKR para expansão do mercado, do market share da região centro-oeste. Nós detectamos que a região centro-oeste necessita de uma linha diferenciada dos nossos produtos, mais alinhados aos costumes locais. Também notamos que os nossos concorrentes na região praticam guerra de preço e estão trabalhando com margens bastante baixas. Vamos ver o OKR que vai ser gerado aqui. Cada vez que eu peço para gerar OKRs para o mesmo cenário, ele pode gerar OKRs diferentes. Isso é importante saber também. Excelente! Até aqui, aumentar em 20% o número de pontos de venda, aumentar em 30% o faturamento, reduzir em 10% os custos de produção, manter margens de lucro competitivas com diferença máxima de 5%, aumentar em 10% a participação do mercado na região e assim por diante. E já com tarefas sugeridas para cada Key Result. Olha só que legal! Talvez ele já tenha deduzido que eu gostaria de ter as tarefas, porque eu pedi as tarefas no último exemplo, e ele já está listando ali para mim. Vou parar de gerar e nós vamos para o terceiro cenário, que é a criação com um contexto mais detalhado. Eu tenho aqui um contexto com bastante detalhes de uma empresa fictícia chamada Freta Jato. Ela faz a intermediação de cargas entre pequenos transportadores ou motoristas de caminhões e empresas querendo fazer o transporte de cargas, e ela tem as seguintes prioridades estratégicas para o ano: expandir na região centro-oeste, com algum detalhamento ali dessa prioridade, entrar no segmento de cargas menores, que é transporte via vans e utilitários, e ser considerada a melhor empresa para se trabalhar nesse segmento. Coloquei o cenário, pedi para a plataforma criar OKRs para essas 3 prioridades estratégicas. Então está aí, os objetivos: expandir a presença da Freta Jato na região centro-oeste, aumentando a receita proveniente da região em até 30% até o final do ano, diversificar a receita da Freta Jato, tornar a Freta Jato. Olha só que interessante,
ele está propondo aí um formato diferente, está colocando primeiro os objetivos. Os objetivos não são bons porque eles são numéricos, isso daí não é parte das melhores práticas. E depois colocando os Key Results seguidos de possíveis tarefas também. Os Key Results são bons, são numéricos, mas percebe que nós precisamos ter um conhecimento de OKRs para poder ter uma visão crítica. Por exemplo, eu nunca incluiria números nos objetivos, isso é contra as melhores práticas. Ok, vou pedir para parar de gerar, está trazendo bastante detalhes, mas a grande lição aqui é o seguinte: quanto mais contexto você fornecer para o ChatGPT, mais específico o OKR será e mais aplicável para o seu caso. Mas mesmo assim, mesmo oferecendo todo esse contexto que eu ofereci, esses OKR gerados não podem ser simplesmente para mim copiar e colar para a minha plataforma de registro dos OKRs, percebe? Porque eles não consideram uma série de nuances e detalhes que só você e o seu time conhecem. E você não vai conseguir passar todos os detalhes, e mesmo se conseguisse passar todos os detalhes para o ChatGPT, ele não é confiável o suficiente para poder simplesmente copiar e colar. Você precisa ter uma visão crítica, primeiro, de OKRs e segundo, da sua própria organização, para poder usar aquilo que é apresentado pela plataforma como exemplos e sugestões, mas não como algo escrito já como lei. Essa é a lição mais importante para nós tirarmos daquilo. Mas vamos ver então agora como a gente pode usar a plataforma, uma aplicação que eu gosto muito, bastante interessante, que é para expandir o nosso conhecimento a respeito de algo. Por exemplo, dentro de Objectives and Key Results, eu vou copiar e colar aqui, crie um resumo do livro Objectives and Key Results, do Ben Lamorte, meu amigo. Esse livro não está disponível em português ainda. Então, eu posso ter um resumo do livro já apenas usando a inteligência artificial. Olha só que legal. E aí ele vai explicar que o livro começa falando sobre como OKRs funcionam. O seguinte, ele vai me dar realmente um resumo do livro. Mas o que é mais legal é que eu posso pedir detalhes sobre um assunto no livro. Por exemplo, quais são as orientações, vou parar aqui, quais são as orientações que o livro dá sobre como criar bons OKRs? Vamos ver a resposta. E aí está, tem objetivos ambiciosos e alcançáveis, define objetivos mensuráveis e assim por diante, percebe? Ou seja, você pode usar a plataforma para resumir o conteúdo de qualquer livro que tiver sido publicado, ou mesmo fazer perguntas específicas sobre um capítulo do livro. Então funciona muito bem, se você já conhece aquele assunto, já leu aquele livro principalmente, você pode lembrar dos conceitos principais do livro, pedindo para o ChatGPT fazer um resumo para você. Agora eu vou mostrar a minha aplicação favorita nesse caso, quando nós tratamos de conteúdos, de artigos, livros, assim por diante. É pedir para o ChatGPT escrever um tutorial sobre aquilo lá. Por exemplo, escreva um tutorial sobre como identificar os objetivos estratégicos num plano estratégico em BSC e transformá-los em objetivos para OKRs. Vamos ver qual a resposta. Um assunto bem mais complexo, eu quero saber como eu transformo o BSC em OKR. Olha só, identifica os objetivos estratégicos. Ele começa com uma explicação sobre o BSC, certo? Depois identifica os objetivos estratégicos, começa por revisar o plano estratégico da empresa e identificar os objetivos estratégicos estabelecidos no BSC. Eles devem estar alinhados com a visão, missão e valores da empresa. Depois defina as métricas, mais detalhes, estabeleça os OKRs, mais detalhes, desenvolva as ações específicas. Ou seja, é uma visão geral de como fazer isso. Você não tem detalhes ainda, por exemplo, de como você faz essa tradução de prioridades em objetivos. Que tipo de brainstorm você precisa fazer, quais as considerações a serem feitas. Ou seja, não substitui de maneira total o seu conhecimento, mas é uma ajuda. E outra coisa, você pode pedir para ele detalhar um desses passos e ele vai te trazer um pouco mais de informações a respeito disso também. Mas, novamente, nada substitui o seu conhecimento. É uma ótima ferramenta para suporte, para te ajudar a tomar decisões. E eu acredito que ela vai ser adaptada para começar, inclusive, a tomar decisões de maneira automatizada. Mas, por enquanto, é uma ferramenta divertida e gostosa de usar
e que pode ser sim um grande suporte para a criação e uso de OKRs. Que você faça bom uso da ferramenta.